Já estamos de volta com Pra Você, aqui na tela da sua TV Horizonte. Gente, antes de continuarmos a nossa conversa com o querido Tião Rocha, eu tenho um recadinho para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É muito importante, viu? Olha só. Tá com a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome? Tá tendo que esticar o braço para usar o celular? Ah, meu amigo, já passou da hora de você conhecer o Lever. Lever da Eleve. É o suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Ele já fez a diferença na vida de muita gente por esse Brasil afora, viu? Confere o VT. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com a minha vista ruim do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens. Aí eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, agora eu não vou ficar sem. É maravilhoso. Vocês viram, né? Vista cansada, glaucoma, catarata. Gente, a idade vai chegando, né? E esses problemas se aproximam. E você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar desses problemas, viu? E começar, então, hoje mesmo, agora, a cuidar da sua visão como ela precisa. Não é demais? Então tá esperando o quê? Ligue agora, não deixe para depois. 0800 880 9987 e peça já o seu Lever. Olha só que bacana. Quem ligar nos próximos minutos aproveita ainda um desconto muito especial. Ah, gente, é um desconto imperdível de até 50% no cartão. E mais, tem mais. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Não deixe para depois. Corre, ligue agora. 0800 880 9987. É leve. Veja a vida mais leve. Ligue agora. Vou repetir, hein? 0800 880 9987. Ligue e peça já o seu. Gostaram do recado? Anotaram o telefone aí? Pois é, não deixe para depois, ligue o quanto antes, tá bom? É a sua saúde que está em jogo. Mas vamos continuar então o nosso bate-papo com o querido Tião Rocha, que tem muita história de vida boa, bonita e inspiradora, né? O Tião é antropólogo, educador popular, folclorista e também atleticano, né? Ô Tião, como é que surgiu sua paixão pelo Atlético, hein? Desde criança, né? Imagina. Eu morava, né, ao lado, muito próximo do campo do Sete, do Independência, né? Então, desde pequeno, eu fui um frequentador, entrava, né, para assistir os jogos, e como fui um menino de rua que jogava pelada na rua, comecei a jogar bola muito cedo, né? Fui um bom jogador de futebol, e quando eu percebi que eu gostava, eu fui jogar, né, no Atlético, joguei lá no juvenil. Eu poderia ter sido, né, jogador de futebol, mas naquela época o jogador de futebol não tinha essa imagem que se tem hoje, muito pelo contrário. Então minha mãe me deu logo um chega para lá, falou negativo, né? Vai estudar, vai trabalhar e tal, não vai mexer com esse ambiente não e tal. E eu larguei, né, a carreira. Mas como eu gostava de futebol eu fui jogar, continuei jogando, amador e tal, uma paixão pelo futebol, não é? E o Atlético, eu assisti os jogos, participava da torcida, desde pequeno. Então, isso virou uma sina, né? Então, me acompanha, né? Então, é um dos defeitos que eu tenho, mas que carrego com muito orgulho, né? Pois é, né? Esse sentimento, né? Mas adoro futebol, um bom futebol, né? Ô, Tião, eu queria saber o seguinte, você já falou no início da nossa conversa, né? Você nasceu em BH, em Santa Teresa, você esteve em Ouro Preto, falou de Campo Belo, você está num lugar belíssimo, aí parece um jardim, um parque, não sei, Minas Gerais, de tantos lugares por onde você passou, tem algum lugar específico que te chama a atenção, que sempre que as pessoas de fora falam de Minas Gerais, você lembra como um ponto especial de referência da nossa cultura, da nossa gente?
Não, tem, né? Porque quando eu larguei esse ambiente universitário, criei o CPCD, né? Eu já fui direto para um lugar que me atraiu e até hoje me atrai muito, que foi a cidade de Curvelo, né? Eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa e naquela oportunidade eu descobri uma carta, um documento do Guimarães, onde ele dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Falei, se existe a capital da literatura rosiana, eu quero morar lá. Então, há 38 anos, eu fui para Curvelo, atrás dos personagens do Guimarães Rosa, né? Claro que eu não os encontrei, né? Mas tive o privilégio de conhecer o Manuelzão, que ainda morava na região e convivi com eles há alguns anos. E ali, em Curvelo, foi que eu fiz toda a minha formação como educador, né? Porque era a entrada do sertão de Minas, e foi ali que eu fiz a minha primeira pergunta, que desafiadora, se era possível fazer educação sem escola ou se era possível fazer boa educação debaixo de um pé de manga. Então, comecei em Curvelo, e a partir daí a gente foi entrando, e eu fui sempre em direção ao sertão de Minas, que me atrai muito. Primeiro para o Vale do São Francisco, onde eu trabalhei muitos anos, e mais recentemente, quer dizer, 22 anos, eu estou no Vale do Jequitinhonha. Então, essa região, né, do sertão, entre os rios, o São Francisco e o Jequitinhonha sempre foram muito atrativos, né? E outra região para onde eu estou mais agora, mais recente, aproximando, que é a região do Rio Doce, também atrás, né, de aprender e trabalhar com aquelas comunidades, né, em torno dessa região. Agora, Tião, você é idealizador, a gente começou a falar sobre isso no último bloco, do CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre esse centro e como e onde ele funciona. Tá. Ele surgiu, né, como uma necessidade que eu precisava, um caminho, né, quando eu larguei a universidade. Os meus amigos diziam, bom, você largou a universidade, largou, né, um emprego, largou a coisa formal, o que você vai fazer, cara? Eu falei, eu vou ser um aprendiz. Ele falou, bom, mas então cria para você uma instituição, um guarda-chuva, para dar cobertura às suas ideias, aos seus sonhos e tal. E aí eu criei, né, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que tem esse nome grande, mas na realidade é uma instituição de aprendizagem. Ela existe para aprender. Ela é motivada, então, por perguntas, por desafios, né, que me tiravam do lugar e que me levavam, né, em busca do não feito ainda, do não realizado ainda. Então, essa minha ida para Curvelo, né, favoreceu essa questão, e ao chegar lá, né, eu percebi que eu não ia encontrar com os personagens do Guimarães Rosa, mas eu encontrava com crianças demais. Tinha criança demais naquele sertão, né? Criança demais e escola de menos. Essa era a questão, né? Então, a meninada não tinha as escolas que eles precisavam. E quando havia escolas, e quando eles entravam, eles não permaneciam. A evasão, o abandono era muito grande, né? E as crianças não param de crescer, né? No instantinho elas viram jovens, viram adultos, né? O tempo não para. Então, aquilo foi que me angustiou. E um dia eu levantei essa questão, se era possível fazer educação sem escola ou se nós podíamos fazer essa escola debaixo de um pé de manga. Só que eu falei isso num programa da rádio da cidade, né? E no final do programa, a repórter falou assim, Tião, e a resposta às suas questões? Eu falei, eu não sei não, né? Mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar. E foi daí que surgiu o primeiro movimento. Eu marquei uma reunião, compareceram 26 pessoas que ouviram o programa. Gente curiosa, gente estava passando na hora, estudante, professora, dona de casa. E sentamos e começamos a conversar sobre essa possibilidade. E essa conversa nunca mais parou, né? Porque nós percebemos que nós estava abrindo uma porta que era muito ampla, né? Então, e aí foi dessa primeira busca que nós criamos uma experiência, que foi o projeto Sementinha, a escola debaixo do pé de manga, né? Que nunca mais deixou de existir e que se baseava na pedagogia da roda. Ou seja, a gente sentava numa roda redonda onde todo mundo se via e naquela roda a gente construía todo o processo de aprendizagem. Então, numa roda, a gente aprendeu que não podia excluir ninguém. Para não excluir ninguém, nós temos que ouvir as pessoas,
todas as suas ideias, não importam quais ideias, como que elas chegaram, importante que elas sejam acolhidas. E esse grupo tem que trabalhar, discutir, olhar uns para os outros, né, e gerar consensos. O que é mais importante para esse grupo? Então, esse foi um jeito da gente não perder ninguém, não reproduzir uma escola que é excludente e, ao mesmo tempo, trazendo para essa roda aquilo que a gente precisava de aprender, que era as pessoas inteiramente, as crianças inteiramente, que eram os seus saberes, seus fazeres, seus quereres. Com o tempo, nós conseguimos responder as questões, né? 10 meses depois, eu tinha respostas. É possível, sim, fazer educação sem escola, no sentido formal, né, tradicional. É possível, sim, fazer boa educação debaixo de um pé de manga. Mas aprendemos outras coisas, né? Umas que você falou no início da matéria, né? Aprendemos que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Para que haja educação, são necessárias, no mínimo, 2 pessoas, o eu e o outro. Por isso que é plural, né? E educação não é o que eles têm, mas aquilo que a gente troca. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem, né? E nós trabalhamos, né, para você ter uma ideia, começamos em Curvelo, de lá nós fomos para o Vale do São Francisco, trabalhamos em 9 municípios do Vale do São Francisco, depois fomos para o Espírito Santo, do Lixão, de Vitória, no Espírito Santo, depois fomos para o sul da Bahia, lá no Baianão, em Porto Seguro, depois fomos para o Jari, na Amazônia, trabalhar em Laranjal do Jari, que era a maior favela fluvial de palafitas na época. Depois trabalhamos em outros países na América, no México, no Peru eu trabalhei em Iquitos, que é no meio da selva amazônica. Fomos trabalhar na África, em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Eu trabalhei durante 9 anos na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. Então, é muita criança que passou. Foi para além das nossas fronteiras, né? Tchau, quero agradecer demais, viu? Você ter reservado um tempinho aí na sua agenda para a gente conversar, para você contar um pouco da sua história, da sua trajetória, para dividir com a gente aqui um pouco desse seu conhecimento, do seu aprendizado também. Muito obrigada, viu? Nada, é um prazer estar com vocês. Quando quiser mais causos, é só me convidar. Teria o maior prazer de conversar com você e com seus telespectadores. Queremos sim, esses casos são sempre bem-vindos. Um abraço para você. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço. E, em breve, mais um programa inédito para você aqui na telinha da TV Horizonte. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau.